Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou com o auxílio do nosso queridíssimo camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Se possível, deixem os likes, deixem os comentários de vocês aí, porque afinal de contas, vocês sabem, é muito importante, tá bem? Conforme vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, acredito eu, hoje eu vou conversar com vocês sobre ambientalismo, sobre o nosso modo de produção, sobre possíveis colapsos ambientais e dando o meu parecer, as minhas opiniões, salientando já para vocês que eu não sou um especialista em ambientalismo. Eu, na verdade, tenho me aproximado mais aos estudos ambientalistas nos últimos meses, né? E tem me chamado muita atenção o quanto as problemáticas envolvendo o ambientalismo não tem nenhuma solução prática na nossa sociedade, né? Então vem me preocupando muito, tá bem? Bueno, a conversa em si, o debate que é feito tanto na internet como nas mídias, nas grandes mídias corporativas, é geralmente atrelado ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento verde, e que ainda seria possível, de certa forma, um crescimento econômico dentro de paradigmas ou de formas que respeitem o nosso meio ambiente, né? É isso que circula no grande debate, né? No debate mainstream, vamos chamar assim. Eu particularmente penso que se a gente continua com um modo de desenvolvimento econômico baseado, principalmente estruturado no neoliberalismo, né, ou seja, desregulamentação financeira, pouca proteção para a classe trabalhadora, enfim, tudo que vocês sabem, eu acredito que é um tremendo aprofundamento das problemáticas relacionadas ao nosso meio ambiente. Tá bem? Então, se a gente segue essa ordem, mesmo que a gente pinte que as empresas vão seguir certos ou outros regulamentos ambientais, a gente sabe que no fundo elas nunca seguem, porque afinal de contas a multa é pequeníssima, né? Ridícula para o nível das carteiras financeiras que as grandes empresas têm. Então acaba só sendo um pedágio para elas. Então, no meu ponto de vista, essa questão do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento verde, eu penso que é muito mais uma conversa fiada, uma conversa para boi dormir, do que de fato um papo sério e um papo daqueles de que realmente estão preocupados com a interação que nós seres humanos estamos tendo com a natureza e o caminho que isso está se desenrolando, tá bem? Particularmente, como eu disse para vocês, nos últimos meses, as propostas mais interessantes e as que eu achei mais inteligentes, que trazem de fato uma solução à mesa, uma solução prática, né, derivam dos estudos dos hoje que são chamados ecossocialistas, tá bem? São as principais propostas que eu vejo como de fato possuindo soluções para os problemas do século XXI relacionados ao ambientalismo, tá bem? Então, pensando que o ambientalismo quer proteger, né, o nosso meio ambiente, os nossos recursos naturais e fazer com que a nossa interação entre o meio ambiente e nós seres humanos não seja uma interação tão tóxica e tão prejudicial ao meio ambiente, é invariável a gente ter que derrubar ou pelo menos criar um novo modo de produção, né? Não pode ser que o nosso modo de produção seja capitalista e ainda um capitalismo neoliberal, né? Não é nenhum capitalismo aí keynesiano, respeitando a institucionalidade, né, e tudo mais, e que de certa forma poderia ter uma forte regulação e um forte respeito à institucionalidade da lei por conta das empresas e fazendo com isso daí diminuir o nível de aprofundamento das crises climáticas, né? Mas isso não se dá, a gente está num capitalismo neoliberal onde quem tem mais dinheiro manda mais,
né? Como aquela famosa, né? Quem pagou a banda escolhe a música, né? Não é assim? Quem paga a banda escolhe a música? É assim, né? Então, nesse nosso capitalismo neoliberal do século XXI, essas crises climáticas, sem dúvida nenhuma, vão se aprofundar, né? Porque não está sendo investido no poder da regulamentação para tentar frear esse tipo de problemática. A gente tem um conceito de quem tem mais poder manda mais e, por conseguinte, consegue derrubar floresta, envenenar rios, contaminar as plantações com agrotóxicos, tudo mais, e foda-se, porque tem dinheiro e se vier um processo aí por trás vai ser só um pedágio para ele pagar, né? Então, nas hipóteses que eu vejo na minha mente, e isso também tendo muito em questão desculpa, meu cachorro tá aqui, ele tá com, não sei se tá com ansiedade ou se ele tá com fome porque tem pão de queijo ali em cima, mas acho que deve ser fome. Depois eu dou alguma coisinha pra ele. Mas a questão é, como antes eu pensava que por muito tempo a desigualdade poderia ser combatida e superada através de mecanismos institucionais e com uma economia nova keynesiana de grande porte, e isso veio caindo ao longo do tempo e se desmanchando porque eu fui achando extremamente infantil da minha parte, em pleno capitalismo neoliberal e com aprofundamento de tantas crises sociais, né, não ambientais, com aprofundamento de tantas crises sociais, ainda acreditar num paradigma positivo de que, não, mas esse capitalismo vai se regular, ele vai melhorar, as elites vão enxergar o quanto isso é problemático e elas vão querer um tipo de capitalismo saudável, né? Mas, é claro, extremamente enganado estava eu. E junto com essa perspectiva de ver como a institucionalidade não dá conta de resolver esses problemas que nós estamos enfrentando no século XXI, não tem como pensar que o modo de produção que estamos inseridos vai dar conta de reformismos eternos para aqueles problemas que a gente tem na nossa materialidade, né? Então, como por exemplo eu noto que a desigualdade em si jamais será superada, ou se for, por exemplo, combatida por algum longo período através de uma economia keynesiana forte, a institucionalidade realmente trabalhando, isso seria por um breve período, como foi, e de fato as elites não estariam interessadas em manter esse jogo de legitimidade por muito tempo, né? Tendo em vista que isso faz com que as suas taxas de lucro sejam reduzidas, né? E o que eles mais querem é lucros para o acionista, sempre, né? Então, eu penso que, como a desigualdade social, que já é uma problemática, é uma catástrofe social gigantesca que a gente tem no século XXI, e a gente não consegue ter soluções plausíveis por meio da institucionalidade, por meio do constitucionalismo, né? E dentro desse modo de produção capitalista, é impossível pensar que dentro disso vai ser adequado uma reforma que venha dar conta do problema. Não, pessoal, não. Né? O ponto de partida principal, o primeiro, eu diria, deve ser a mudança no modo de produção. Né? Porque é o nosso modo de produção que faz com que a gente trabalhe em alta escala, capital intensivo, alta tecnologia e, invariavelmente, acabe contaminando para um caralho o planeta Terra, né? O sistema onde a gente vive, né? Essa bola gigantesca voadora, né? E aí a gente contamina, a gente basicamente destrói esse planeta para o benefício de 1% mais rico do mundo, aí, os bilionários, né? Para eles ficar brincando, aí, eu tenho um iate, eu tenho um jatinho,
eu tenho pau maior que o teu, eu sou o cara, né? Eu consigo comprar um time de futebol, eu consigo morar em 10 mansões em vários lugares. É para isso daí. Né? A gente vê a completa destruição do planeta Terra e o ser humano realmente destinado a conduzir o planeta Terra para um colapso ambiental e levando consigo daí diversas outras espécies para esse colapso, né? Para que meia dúzia aí de bilionários se divirta e seja de fato o dono do mundo, né? E comanda a porra toda. Né? Porque é isso, né? A vida humana em si carece de propósito hoje em dia. Carece de propósito. E se o propósito é apenas o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento econômico, né? Tu ascender socialmente, acaba sendo muito problemático, né? Pro sistema, pro planeta Terra onde a gente vive. Tendo em vista que esse crescimento é o que? É ad infinito? Não acho que vocês também acreditem em crescimento infinito, né? Pensar que, sim, as sociedades vão crescer infinitamente para sempre, né? Acho que vocês também têm a noção de que isso tem limites físicos, né? A gente vive num planeta Terra. Vocês devem saber que a Terra não é plana, né? A Terra não é... A Terra é uma esfera, né, pessoal? Não sei. Às vezes as pessoas acham que a Terra é plana, né? Mas eu penso que a Terra é esférica, tá? E não acho que a destruição completa dos recursos e a forma como nós interagimos com esses recursos seja saudável a médio ou longo prazo, tá? Não acho isso de forma alguma, pessoal. Tá? Eu acho que, como vivemos nessa linda bolinha esférica, tá? Desculpa, tá quente hoje, tô suando já. Como vivemos nessa linda esfera, linda esferinha azul, temos claros limites físicos para o crescimento econômico da sociedade, como um todo, né? E temos que ter a clara noção que, ao gerarmos esse crescimento econômico, indiscutivelmente a gente está gerando entropia no planeta Terra, né? E que essa entropia gera disrupções climáticas, gera problemas climáticos, né? Então eu penso que as principais soluções, claro, como eu ressaltei no início do vídeo aqui para vocês, não sou um especialista em ambientalismo, estou começando a estudar mais agora, realmente me preocupando de fato com esses temas. E as propostas mais interessantes, pessoal, aquelas que realmente trazem um sentido, tá, para a mesa de discussão, são aquelas elaboradas pelos ecossocialistas, que trazem uma mudança, sim, radical, né? Com um pensamento pesado em Marx, né? Para mostrar como, se a gente quiser um mundo onde o ser humano tenha respeito na sua interação, tenha sustentabilidade na sua interação com o meio ambiente, a gente vai ter que superar o modo de produção capitalista. Não é possível pensarmos em ditames de respeito ambiental dentro de um modo de produção capitalista. Isso é literalmente impossível e talvez a maior mentira despejada aí na mídia, na internet, enfim, na porra do século XXI, porque eles mentem sempre que é possível, dentro do capitalismo, a gente resolver as crises climáticas e não caminhar para um completo colapso ambiental, né? Porque eu acho que é isso que a gente vai caminhar e é isso que a gente está caminhando. A gente já vê as consequências na nossa cara, né? Na nossa cara. É só vocês pensarem um pouquinho em Brumadinho. O que foi em Brumadinho? Se não era exploração mineral, o desrespeito, o próprio desrespeito à legislação que eles não cumpriam, né?
O pensamento de lucro e competitividade a todo custo, desrespeitando os limites ambientais, gera aquela merda, né? Aquela merda. Ou podemos pensar em todas as chuvas torrenciais em Petrópolis, não é mesmo? Então isso tudo tá na nossa cara. Tá na nossa cara. Saca? Só que aí, cabe a gente ter a noção. Como é muito difícil entendermos que o meio ambiente precisa ser respeitado, tendo em vista que para as gerações futuras é muito importante que ele seja respeitado, né? Eu acho que isso que torna tão difícil a gente encarar como o verdadeiro colapso ambiental na nossa cara. Estão me entendendo? Eu acho que às vezes é isso, saca? Fora, além, como eu disse, dessa mentirada que eles contam de que é possível sim superar as crises climáticas, o total colapso ambiental dentro de um modo de produção capitalista. Basta a gente criar regulamentações ambientais, marcos legais. Eu acreditava nisso também relacionado à desigualdade social. Eu pensava, não, a gente consegue combater a desigualdade social dentro de um modo de produção capitalista. Se a gente criar fortes instituições, se a gente criar políticas públicas que visem combate à desigualdade. Mas não dá, sabe? Não dá. É muito infantil pensar nisso, né? O modo de produção capitalista, se ele tem as suas próprias leis de acumulação e concentração do capital, tá? E essas leis são diretas e claras, é impossível ou é completamente ilusório pensar que ele vai negar essas leis de acumulação e concentração para se concentrar em salvar o meio ambiente, em salvar a desigualdade social. É ingênuo. É ingênuo, né? É ingênuo. Porque todo aquele capitalista está dentro da observância dessas leis de acumulação e que se ele não respeita essas leis de acumulação, como a gente vive numa competição intensa, ele vai ser engolido por outros capitalistas que não respeitam essa legislação e fazem uma verdadeira política de quem vence é o melhor, né? Só vocês pensar, por exemplo, na companhia a Royal Dutch Shell, né? A Shell de petróleo e gasolina. Só vocês pensarem na Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell tem um planejamento estratégico, né? Não sei se alguém já leu, mas ela tinha dois tipos de planejamento estratégico. Um seria sentado num planejamento mais estratégico, onde líderes mundiais iriam se concentrar em dividir equitativamente os recursos naturais e de certa forma, respeitando equilíbrios ambientais. E um outro planejamento estratégico, onde era quem vence é o melhor, né? E aí constata-se que vai ter muito mais sangue pelo caminho, porque é uma disputa de todos contra todos e é cobra comendo cobra, né? E aí, adivinhem, em qual desses planejamentos vocês acham que a Shell aposta? No segundo. Ela aposta no segundo. Tá? Ela aposta no cobra comendo cobra. Entendeu? Então, eu acho que, como recentemente a gente teve a COP27 e tal, eu acho que é interessante trazer e gravar um vídeo para vocês dando as minhas opiniões, mesmo que eu não seja nenhum especialista e não estude isso tão a fundo, né? Eu acho que é importante trazer aqui para vocês, salientar que aquilo que é definido na COP27 não vai ser cumprido, não foi cumprido nas outras. É só vocês pensarem na Rio+10, na Rio+20. Por acaso foi cumprida alguma das metas estabelecidas na Rio+10, Rio+20? Não. Não, né? E é só vocês lembrarem lá do José Mujica, presidente do Uruguai, que ressaltou já na Rio+20 que a crise em si não era bem ecológica, porque a crise era política. Tá certo? Porque a crise ambiental tá na nossa cara. Tá certo? Só que como a gente tem esse modo de produção filho da puta e exploratório com acumulação de capital intensa, o que acontece? A gente não consegue lidar com o problema ecológico. Por quê? Porque a política não deixa. Claro que ela não vai deixar, né? Porque ela tem que proteger as leis de acumulação do capital. Tá certo?
E aí é isso, assim, eu basicamente não acredito nessas grandes reuniões que eles fazem, e diversas ONGs internacionais que lutam pelo clima. Eu basicamente não acredito nisso, não acredito nesse multilateralismo aí, porque não vem dando resultado, né? É simples. Não vem batendo metas, é sempre estipulado, é aquela conversa fiada, eles fazem fotos para mostrar que a gente luta pelo meio ambiente, mas ação prática, ação concreta para evitar o completo colapso ambiental que a gente está se encaminhando, isso não existe. Isso não é de fato visto, tá bem? Mas o vídeo já deve estar ficando longo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem o like e os comentários de vocês. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Um beijo no coração de vocês. E lembrando, quem puder contribuir pro canal, não se esqueça que agora a gente tem um Pix, tá certo? Tá lá na comunidade do canal e eu também vou deixar na descrição desse vídeo, tá bem? Beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Valeu!